Pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu chamei o senador Alessandro Vieira para esse espaço aqui nas minhas redes sociais de debate, espaço para a gente convidar influenciadores na política, na economia, na comunicação. Hoje o assunto é PEC da blindagem, aquela que também tem sido chamada como PEC do mandato parlamentar, PEC da bandidagem. Alessandro Vieira, senador, vai colocar esse texto para iniciar a votação, né, apresentar o seu parecer amanhã, quarta-feira. Então a gente vai ouvir do parlamentar qual a tendência de tramitação. Aprova ou rejeita esse texto? O que ele tem ouvido dos seus pares? Bom, vou convidar aqui o senador Alessandro Vieira, que gentilmente reservou o espaço na sua agenda para participar dessa entrevista aqui com o né? Foi o que motivou as manifestações deste fim de semana. Então, é um daqueles temas que envolvem forte aspecto da opinião pública. Oi, senador, tudo bem? Obrigada pela sua atenção. Tudo bem. A- Abri aqui a transmissão de vídeo contando para os espectadores que o senhor deve apresentar o seu parecer nesta quarta-feira. O senhor tem dito que é totalmente contrário a esse texto que blinda políticos, deputados e senadores, né? A exemplo dos seus pares. Por que o senhor já de cara, mal foi escolhido o relator da proposta, já disse que vai apresentar um parecer contrário a esse texto? Bom dia. Bom dia. Na verdade, ainda na tramitação na Câmara dos Deputados, eu já tinha feito a manifestação contrária. Você tem problemas de constitucionalidade, problemas formais, mas o principal problema é de mérito. Essa é uma PEC desenhada para proteger bandido. Ela não tem nenhuma outra fundamentação, nenhuma outra justificativa real, né? Nós temos muita clareza. Uma legislação que garante que parlamentares federais, estaduais, distritais, presidentes de partido fiquem imunes a qualquer tipo de investigação, salvo com autorização de seus colegas, é um absurdo completo. Então, por isso a manifestação, o parecer será pela rejeição completa, ele deve ser protocolado ao longo do dia de hoje e amanhã, acho que 10 horas, na CCJ será o primeiro item de pauta. Ali na Comissão de Constituição e Justiça, o senhor divide espaço com outros parlamentares, outras visões de mundo, inclusive sobre este texto. Antes de vir aqui conversar com o senhor nessa entrevista, eu falei com alguns integrantes da CCJ, que começa a analisar o seu parecer, o texto em si, né, da proposta, nesta quarta-feira, e há integrantes da comissão que querem uma sobrevida à PEC da blindagem, querem manter o critério da imunidade parlamentar, proteger, né, ou blindar, enfim, os políticos de ações judiciais que tratem das opiniões de deputados e senadores. Então, olha só o que um desses parlamentares que divide espaço com o senhor ali na CCJ me disse. Que no caso de voto secreto, ele não é favorável. No caso de crimes comuns, ele também acha que político nenhum tem que ser blindado. Mas no que diz respeito a opiniões de deputados e senadores, há um grupo dentro do Senado Federal que é favorável à aprovação dessa parte do texto. Então, apesar da sua posição impactante como relator da proposta de que rejeita essa PEC, que vai apresentar parecer neste sentido, não há consenso. Há integrantes do mesmo Senado Federal e até da mesma CCJ que acham dá para salvar uma parte, essa que blinda deputados e senadores de eventuais ações judiciais por causa das suas opiniões. O que o senhor acha que vai vencer no fim? Qual ideia que deve ser privilegiada pela maioria do parlamento? Nós temos hoje a manifestação de cerca de 58 senadores contrários à PEC. Ninguém apresentou até o momento proposta de emenda ou alteração do texto. Essa tese, ela não para em pé. A Constituição Federal já garante a imunidade parlamentar para nossos votos, palavras, opiniões. Não existe essa figura do crime de opinião. Isso é uma narrativa. O que existe são pessoas que, falando, cometem crimes. Exercer o mandato parlamentar não me autoriza a ameaçar pessoas, a ofender pessoas.
Eu posso fazer críticas duras dentro de um contexto político, desde que isso esteja relacionado com a atividade do parlamento, mas não é o que a gente tem visto em muitos casos. Você tem parlamentar processado por ameaçar ministros, né? Tem um parlamentar que ameaçou de morte ministro. Você tem outros parlamentares que respondem a investigações porque fizeram a exposição de dados de servidores públicos e induziram as pessoas, os seus seguidores, a agredir esses servidores públicos. Tudo isso é crime. Eu dou sempre, Basílio, um exemplo que você conhece bem, que é muito didático. Nenhum desses parlamentares que faz essa narrativa fez na sua trajetória o que eu já fiz. Eu já pedi impeachment de ministro, pedi CPI, votei contra a indicação de ministro, votei contra a recondução de Procurador-Geral da República, faço críticas abertas a uma série de abusos cometidos, na minha visão, pela cúpula do Poder Judiciário, não respondo a processo, nem sou ameaçado. Agora, para entrar nesse nível de debate, não pode ter rabo preso. E a PEC que foi feita na Câmara dos Deputados, ela é desenhada para qualquer tipo de crime. Então, assim, não vejo viabilidade nessa proposta. Entendo o apego de alguns a uma narrativa política que eleitoralmente é interessante, mas a gente tem que enfrentar as coisas com responsabilidade. A Constituição é muito clara, não tem margem de dúvida. E a gente vai enfrentar, se for apresentada alguma emenda, ela vai ser recebida com todo respeito, ela vai ser analisada tecnicamente, mas o encaminhamento muito provavelmente vai ser pela rejeição, porque até o momento nada razoável surgiu sobre o tema. O senhor acredita, então, que a CCJ do Senado vai rejeitar, né? Aí eu peço que o senhor faça aqui um exercício de observação do voto dos seus colegas, né? Vocês têm conversado, têm articulado o andamento desse texto. Além do seu parecer, o senhor entende que há uma maioria na CCJ do Senado pela rejeição da PEC? Sim, acredito que teremos uma maioria para rejeição. E se alguém fizer recurso para o plenário, teremos maioria no plenário também para rejeição. É uma PEC amplamente rejeitada pela sociedade, ela não atende a nenhum interesse legítimo do parlamento. Se a gente visualiza, se a gente identifica abusos por parte de integrantes da cúpula do judiciário, o caminho para combater esse abuso não é esse, não é criar uma blindagem. Eu quero ver quem é que consegue justificar que um presidente de partido vai ter blindagem contra processos por quaisquer crimes e ainda acha que isso vai ter viabilidade política ou vai ter sustentação na sociedade. É muito claro que não. Para quem está entrando agora nessa live ou vai acompanhar depois gravado na minha timeline, a gente está falando com o senador Alessandro Vieira, ele que é relator da proposta de emenda à Constituição que trata da proteção, blindagem ou imunidade restrita a políticos que possam eventualmente responder a processo na justiça. O que diz o texto? Nem deputado, nem senador, nem mesmo presidente de partido vai responder a processo judicial se não houver o aval do Congresso. Então, se os próprios pares fariam essa análise prévia antes do caso virar ação de justiça. E eu tenho ouvido muitas coisas. No caso do MDB, que é o seu partido, falando com integrantes da sua legenda, a exemplo do senhor mesmo, Renan Calheiros, o MDB no Senado, diferentemente da forma com que o partido se posicionou na Câmara, o MDB no Senado fechou questão contra a PEC da blindagem. Vocês que estão acompanhando a gente, vão pegando essas informações que elas são bem importantes para a gente acompanhar a votação nesta quarta-feira e entender os posicionamentos. O relator é contrário, a bancada MDBista no Senado é também contrária à aprovação desse texto, mas há um grupo divergente e a gente ainda não consegue calcular exatamente quantos votos, porque tem que ver ali na hora, tanto na CCJ quanto no plenário, há um grupo divergente que entende que dá para salvar uma parte dessa PEC no que diz respeito à proteção dos deputados e senadores pelo que eles falam, ou chamado crime, que como muito bem o senhor destacou, não existe no Brasil, crime de opinião. Senador, o senhor acha que as pessoas no parlamento não sentiram da mesma forma
as manifestações desse fim de semana, porque até os organizadores, as pessoas que estão ali na fundamentação mesmo daquele protesto contra a PEC, contra o PL da anistia, até eles se surpreenderam, porque lotaram as ruas em 18 capitais, cerca de 30 cidades em todo o Brasil. E eu vi depois alguns políticos até remendando os seus discursos, mas me surpreende ver que, para alguns, na hora do voto, que é o que é para valer mesmo, eles podem apoiar ainda essa PEC da blindagem. Porque, na sua avaliação, os políticos é, receberam de uma maneira diferente ou interpretaram num nível diferente esse barulho das ruas? Você tem diversos perfis de parlamentares, né? Então, você vai desde o parlamentar que está desesperado e quer blindar os seus processos, porque ele responde a processos por crimes graves. Infelizmente, não são poucos, é uma minoria, mas não são poucos, e são muito articulados. Você tem aqueles que querem permanentemente uma narrativa eleitoreira e se descolam da realidade. Para eles só interessa a narrativa. E essa narrativa é de que o Brasil é vítima de um Supremo malvado que não permite que a gente trabalhe aqui. E isso também não é verdade. Eu entendo que existe uma série de falhas e abusos por parte de ministros do Supremo. Sou um duro defensor de que a gente faça, desde processos de impeachment para determinados casos, a uma apuração, uma comissão parlamentar que apure as condutas, que chere um resultado legislativo e ajuste, porque uma democracia precisa de uma justiça em que todo o país confie. E isso está se perdendo. E vários ministros já têm essa conclusão, ministros do Supremo. Eles entendem que é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. E acho que dá para fazer isso num trabalho bem articulado. Por outro Obs- lado, Basília, só para completar Claro. esse ecossistema que nós temos em Brasília, e você sabe muito bem, porque é muito qualificado e acompanha de perto, você Obrigada. também tem uma grande massa que não sabe no que está votando, que não se atualiza sobre os dados, que não se interessa em entender o que está acontecendo e que vota de acordo com o vento do dia, de acordo com o pedido do líder, de acordo com a recomendação ou interesse de uma emenda parlamentar. E essa turma agora retroage toda correndo porque sentiu a pressão do seu eleitorado e cada um vai fazendo o seu caminho, vai desde pedir desculpa, enfim, qualquer coisa. Você acha que o Congresso já está em campanha para 2026? Até eu vou repetir aqui um comentário feito pelo Júlio Minari. Ele fala: senador, veja que 2/3 do Senado entraram em campanha em poucos meses, né? Porque as próximas eleições servirão para renovação de 2/3 do Senado Federal. Então, tem uma maioria de senadores que sabe que sua cadeira está em disputa, né? Pode perder ou não. Então, essa pessoa pode perder a vaga de senador da República nas próximas eleições. Aí o Júlio diz: como vocês veem isso, né? Essa campanha que ele observa já um ano antes das eleições. A população está vendo com maus olhos. O Reinaldo Miranda diz: essa blindagem é uma forma de deixar o Brasil parado. O Senado deveria fazer algo melhor para toda nação. Veja, as pessoas estão se manifestando. Aqui na rede, especialmente esse conteúdo que eu tenho divulgado, chega muito comentário em tempo real. As pessoas estão de olho no que está acontecendo no Brasil, na política, independentemente de lados, independentemente mesmo até se estão certos ou não nas suas opiniões. Mas esta atenção é coletiva. Ainda assim, tem político que parece ter fechado os ouvidos ou os olhos para o que está acontecendo. Sim, primeiro para o Júlio, uma coisa que a gente aprende aqui em Brasília é que a turma fica em campanha 24 horas por dia, todos os dias do ano, todos os anos. Aqui se pensa na próxima eleição logo no dia seguinte da eleição realizada, infelizmente, porque isso retarda, reduz a qualidade do trabalho. Mas, por outro lado, essa presença das eleições, ela faz com que se tenha uma preocupação maior com a opinião do eleitorado, né? E isso é positivo, né? A gente tem que ter, sim, esse acompanhamento, essa pressão, fiscalização, desde que respeitosa, equilibrada, ela ajuda a democracia. E é o que a gente tem visto com deputados e senadores, o fato de que estão convergindo com a opinião pública. Estão, alguns deles, mudando de opinião, outros que votaram na Câmara dos Deputados se justificando pelo voto.
E aqui na Câmara, na Câmara Alta, na Casa Alta, você tem já um outro padrão. As pessoas têm um tempo aqui, tiveram tempo para poder maturar a questão, e por isso você já tem uma ampla maioria de posicionamentos públicos contrários à PEC. Então, acho que a democracia funciona bem quando ela tem transparência, quando as pessoas acompanham. Quando elas acompanham devidamente, em regra, os políticos ajustam sua conduta. Não dá para analisar um fato desconexo dos outros, né? Observando tudo que tem acontecido no Brasil, especialmente nesses últimos meses, sanções dos Estados Unidos, ida de políticos brasileiros para lá, julgamento no Supremo Tribunal Federal de um ex-presidente da República por tentativa de golpe. Aqui dentro do Brasil, operações da Polícia Federal contra o crime organizado, desvendando até as entranhas deste crime organizado e nefasto para o país dentro da política, né? Estas conexões. Então, não é inocente dizer, não é ingênuo dizer que mais parece que o Congresso está se blindando, se protegendo de punições maiores ou antevendo mais processos contra deputados e senadores. Tem a questão do crime pelo que eles dizem, mas também tem os outros crimes que estão presentes nesse texto, né, de diferentes origens. É, Dá para dizer isso? O senhor arriscaria, como relator dessa PEC da blindagem, dizer que quem se blinda é porque está fazendo coisa errada e porque está esperando mais ações judiciais, mais investigação da polícia? Eu sou muito objetivo nas coisas, né? Quem vota favoravelmente a essa PEC ou quer proteger bandido ou não sabe no que está votando. No caso do Senado, a desculpa do não sei no que eu estou votando, ela se esvaziou. Você teve o povo nas ruas, você teve o tempo de leitura, você teve as manifestações, as coberturas da mídia. Então, todo mundo sabe no que vai estar votando. E a partir daí, se votar favoravelmente à PEC, na minha visão, com todo respeito, está votando para defender bandido. Tem gente dizendo, esse senador é muito bom. Alessandro, pedimos que não passe esse projeto em nome do povo brasileiro. Concordo com você. É, Também, quem é honesto não deve, não teme. Esse dito popular realmente ele explica de maneira muito clara, né, o que a gente está vivendo aí no Congresso, nós como eleitores e vocês como políticos, né? Quem não deve, não teme. Uma informação aqui de bastidor. Hoje, na hora do almoço, vai ter uma reunião da bancada da oposição para falar sobre a PEC da blindagem. Então, quem está ao vivo aqui comigo, saiba que ao longo do dia a gente vai ter novidades, tanto da articulação quanto a expectativa de voto desse texto. Senador, o senhor acha que existe alguma chance? Já entendi que com o senhor não tem jogo, mas existe alguma chance, olhando para os seus colegas, 81 senadores, de que parte desse texto seja aprovada? Eu acredito que não. E acredito que os colegas farão um raciocínio técnico e político de que não é viável você tentar resgatar um texto tão contaminado como esse. E que não há justificativa técnica para você mexer na Constituição tentando uma suposta blindagem para o exercício legítimo da sua ação parlamentar. Essa proteção já está na Constituição. E tem um detalhe que eu acho sempre muito divertido de contar para quem acompanha. Na PEC 35, Emenda Constitucional 35, que ajustou essa proteção no ano de 2001, tinha um deputado, membro da mesa, que assinou, chamado Ciro Nogueira. Uhum. Então, ele sabe perfeitamente que opiniões, palavras, manifestações estão protegidas na Constituição. O que não está protegido e não deve estar protegido é cometer crime e querer ficar na salvaguarda porque é parlamentar. Aí realmente não dá. Hoje, outra notícia importante aqui em Brasília é que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, barrou a possibilidade de Eduardo Bolsonaro, deputado que está vivendo nos Estados Unidos, ocupar a liderança da minoria, que seria uma forma de ter suas faltas justificadas e assim não perder o mandato. Com a decisão do Hugo Mota, Eduardo Bolsonaro fica mais próximo da cassação, não
por condenações, por questões, enfim, que possam ser enquadradas na lei penal do Brasil, mas realmente pelo ato de faltar, de não cumprir com as suas funções de deputado. E tem um limite. Se você faltar um terço, se você faltar uma parte das sessões anuais, você acaba perdendo o seu mandato parlamentar. É uma consequência. O que o senhor acha disso, senador? Sei que o senhor está numa outra casa, mas é tudo Congresso e é como uma caixa de ressonância, né? Bate de um lado, é óbvio que repercute do outro. E tem seguidor aqui, tem espectador da nossa live perguntando por que que o Brasil está parado por causa de uma pessoa, sendo essa uma pessoa Eduardo Bolsonaro. Veja, o Brasil não está parado, mas está enfrentando um atraso em muitas pautas importantes. A gente vem avançando em outras, conseguimos colocar de pé o projeto da adultização, né, proteção das crianças, estamos avançando na regulamentação da tributária aqui no Senado, então algumas coisas estão andando, mas outras, infelizmente, não. Quem está nos acompanhando tem razão. Essa decisão da Câmara dos Deputados me parece absolutamente natural e óbvia, né? Não dá para ser líder de À minoria ou distância. de bloco à distância. E eu acho que está faltando para o deputado Eduardo um amigo ou um parente que seja leal para dar aquele tapinha nas costas e alertá-lo. O que ele está fazendo é absurdo. Ele está flagrantemente cometendo crime. Você tentar pela violência alterar o curso de um processo judicial é crime. Ele está sabotando, destruindo setores inteiros da economia brasileira. Isso vai sacrificar empregos, famílias. A dor dele como filho que vê o pai condenado, e uma condenação que ele entende que é injusta, a gente entende. Mas fazer dessa dor uma agressão aos outros não tem sentido, é errado. Basta mudar o exemplo. Esquece os Bolsonaro. Vamos pensar no Zezinho. O pai do Zezinho foi condenado e preso por um crime que Zezinho acha que não é justo. Zezinho pode pegar uma faca e botar no pescoço do juiz? Não pode. Zezinho pode sequestrar a família do juiz? Não pode. Zezinho pode acabar com os empregos do bairro onde mora o juiz? Não pode. Então, assim, o que o deputado Eduardo Bolsonaro e os seus parceiros políticos estão fazendo hoje é criminoso e é equivocado. E eles vão pagar pela sanção por isso, não há dúvida, não há como fugir disso. Se fosse no início do ano e alguém perguntasse, você acha que os Estados Unidos vão sancionar autoridades brasileiras, a exemplo de ministros e familiares, né? Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares? Eu acho que uma boa parte das pessoas, até analistas, observadores da política, pessoas da política, responderiam não, muito remoto, muito improvável, vai ter pressão, vai ter bravata, o que é um traço típico da forma com que o presidente Donald Trump se comunica, né? De ameaçar, mas não de fazer. Só que no fim das contas, aqui no Brasil, o que a gente viu agora, no fim do ano, foram as sanções. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não vou chamar de futurologia, porque o senhor é um político habilitado a fazer esse tipo de análise. Projetando o futuro, você acha que as coisas vão piorar? Seguramente elas vão piorar muito antes de ter uma chance de melhora, porque não existe ânimo para o debate. E, ao mesmo tempo, como eu sempre digo, essa polarização, você ter um inimigo externo, favorece discursos eleitorais. Favorece porque você para de discutir alguns temas e você foca em se defender desse inimigo que está lhe atacando. O presidente Trump foi eleito democraticamente pelos americanos. Ele tem todo o direito de fazer dentro da legislação americana aquilo que ele achar melhor. O que não cabe é nós, brasileiros, acatarmos agressões ou estimularmos agressões. Então, eu espero que a gente consiga fazer essa passagem por esse momento que é muito difícil na geopolítica global. É um problema que não só o Brasil está enfrentando, o mundo inteiro está enfrentando, e que isso, ao final do processo, nos garanta um país melhor do que a gente tem hoje. Não é um momento fácil, mas é plenamente possível passar por ele desde que você tenha qualidade, serenidade e firmeza para lidar com tudo. A Carmen Mouzo diz: não tem o mínimo de reconhecimento do prejuízo que está causando ao país e à sua economia, porque a gente, enquanto jornalista, noticia
os punidos, né? Aí dá ali nominalmente quem foram. Mas quando a gente fala da repercussão, do alcance, é claro que mais do que esta pessoa acaba sendo prejudicada, a imagem do país, os negócios futuros que o Brasil queira fechar com os próprios Estados Unidos, enfim, não passa segurança, né, para outros investidores. O Marcos Ramos, que acompanha o seu mandato, disse: interessante, quando o senador Alessandro Vieira queria abrir a CPI da Lava Toga, os bolsonaristas boicotaram. Pois é, só acha que agora vem essa CPI? Não, agora no começo do ano eu novamente apresentei um pedido e eles boicotaram novamente. Que aí seria Essa uma turma, investigação séria, né? porque assim, o pedido de impeachment de ministro só tramita com a decisão do presidente da casa. É a lei, é o regimento, pode ter 1.000 assinaturas, pode ter 10 assinaturas, é irrelevante. Nós temos centenas de pedidos de impeachment. E eles Fato. não avançam porque eles dependem da palavra do presidente, unicamente dele. No caso, o Davi Alcolumbre. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito não. Ela depende das circunstâncias previstas na legislação. Então, se eu tenho o número de assinaturas, o objetivo definido e um tempo definido, eu tenho CPI. Tentei em 19 e a atuação articulada do Centrão, do presidente Jair Bolsonaro, dos seus filhos e do PT foi fundamental para que ela não existisse. E agora, no início do ano, apresentei novamente um pedido e, novamente, o grupo liderado pelo presidente Bolsonaro e pelos seus filhos, especialmente Eduardo e Flávio, foi contrário, porque a tese deles é de buscar um impeachment, que eles sabem que é impossível. Mas essa busca do impossível mantém a base deles mobilizada, que é só o que interessa. Tem um outro pedido em andamento que eu já assinei, da lavra original do senador Espírito mim. Então, existem caminhos para apurar eventuais excessos e equívocos. Existem formas para resolver, mas para fazer isso tem que ser sério, não pode ter rabo preso, porque tem muita gente que faz o gesto de fala contra o Supremo, mas nos bastidores vai lá pedir para negociar um processo que ele tem na gaveta. E aí você fica com isso eternamente paralisado e as pessoas não percebem. Eu só, Basília, vou ter que pedir desculpa a você, quem está nos Imagina, tá com acompanhando, seu por tempo. conta dos horários. A gente já começou agora a reunião na CAI e, como disse muito bem aí o Júlio, o Brasil não pode ficar parado, a gente tem um monte de coisa importante para tratar. Em segundos, tem gente querendo saber a sua opinião sobre a PEC da segurança pública. Ela vai ter que ser muito bem revista, né? Ela não resolve problemas, pelo menos no seu texto original. Ela cria alguns problemas de confusão institucional na versão última que eu vi do relator Mendonça Filho. É importante que o Brasil tenha um arcabouço legal para enfrentar o crime organizado, mas eu não vejo isso no momento no texto atual da PEC. Mas vamos trabalhar para melhorar, para chegar em um ponto melhor. Mas o principal é que o governo federal e os governos estaduais entendam a gravidade do cenário, deem as mãos e a gente tenha finalmente um planejamento nacional de combate ao crime. Nós não temos nada razoavelmente definido. É Uhum. muito importante, porque o Brasil está naquele limite entre voltar a ser um país razoavelmente civilizado ou migrar para um narco-estado. A gente tem que fazer esse enfrentamento com brevidade. E o projeto da anistia, que agora está dosimetria, passa? Não tem texto ainda. Sem texto não tem como dar opinião sobre nada, né? Por enquanto é só postagem em alguns videozinhos de internet. No dia que tiver um texto, a gente senta e analisa. Eu tenho uma posição firme pela mudança de tipos penais, com redução de pena e com ajustes processuais que eu acho que são importantes e que, enfim, modificariam bastante o cenário de condenações e de penas que nós temos hoje. Senador, muito obrigada pela atenção. A gente ouviu aqui o Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe. Muito obrigada pela atenção, pela explicação tanto da PEC da blindagem e a sua opinião sobre essas outras propostas que são importantes para todo brasileiro saber, a da segurança pública e também o PL da anistia. Obrigada e boa reunião na CAI. Não vamos deixar o Obrigado. Brasil parado. Valeu, Fé em tchau, Deus. tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Bom, gente, me despedindo aqui do senador, também de vocês, com essas atualizações. MDB do Senado Federal fechou questão
contra a PEC da blindagem. O senador Alessandro Vieira, que é o relator da proposta, MDBista, disse que vai votar pela rejeição, vai apresentar um parecer e votar pela rejeição desse texto, mas esta opinião não é um consenso no Senado. Eu conversei hoje cedo com senadores da CCJ que vão votar favoráveis à PEC da blindagem, uma versão do texto que garanta proteção a deputados e senadores quanto às suas opiniões. Eles acham que o expediente da imunidade parlamentar, algo que já é previsto até na Constituição, não está sendo suficiente. E agora querem incluir de maneira mais explícita, por meio dessa PEC, incluir no texto constitucional que qualquer deputado, senador, para responder à ação judicial por algo que disse, o que eles chamam de crime de opinião, vai depender do aval do próprio Congresso. Então, o Congresso decidindo se os seus pares, né, se os seus integrantes vão ser processados na justiça ou não pelo que dizem. E mais uma coisinha, agora, olha, nesta terça-feira, na hora do almoço, tem reunião da bancada da oposição no Senado para falar sobre esse assunto. Então, fiquem ligados aqui nas entrevistas, nas repercussões, tanto no meu Instagram, no Twitter. Estamos vindo sempre com mais informação. Beijo, valeu, tchau, tchau.